Vem cá, me conta uma coisa. Será que Shrek é bom? Salve galera do Gibição, mais uma vez Juan Santos na parada e hoje vamos falar de Shrek, uma das animações mais bem conceituadas da DreamWorks. Shrek, ele tá aí para nos mostrar uma lição de vida tremenda, isso no decorrer dos 4 filmes, né? Eu não conto com os especiais, eu falo mesmo dos filmes que a gente tem passando aí desde o ano de 2001 até o ano de 2010. Será que Shrek nos ensina boas coisas, assim, que a gente pode carregar para nossa vida? Ou será que é só mais um filme de animação que você assiste e fica, é legal. Uma das primeiras coisas que você aprende logo no início do filme, do Shrek, né, do primeiro, é que não importa o que aconteça, seja autêntico. Quando você vê o Shrek com outros olhos, as mensagens que você pode puxar desse filme, é interessante você ver que há um preconceito pelo fato dele ser um ogro, as pessoas o perseguem, tiram sarro. Ele mora num pântano, ele é totalmente contrário, né, àqueles contos de fada que você está habituado a ver, que geralmente o príncipe é bonito, ele tem que salvar uma princesa, existem felizes para sempre. Shrek vai do contra isso aí. Você tem um ogro lá. Ele é feio, cara, e as pessoas tiram sarro, são preconceituosas. Mas você já percebeu uma coisa? Shrek leva tudo na zoeira. Ele brinca com aquilo, cara. Ele sabe como lidar com as pessoas, mesmo diante de um preconceito, de um sarro, uma zoação. Shrek chega a um ponto a desacreditar de tudo que possa ser semelhante ao apego. Por exemplo, uma amizade, um coleguismo, até que o Shrek encontra um burro falante, tagarela. E quando ele menos espera, aquele contato, aquele convívio gera uma amizade. Então, sabe outra coisa que eu aprendi com esse filme foi o seguinte: saiba reconhecer as verdadeiras amizades, cara. Às vezes você vê aquele seu amigo que tá ali perto de você e fala, nossa, esse cara é grudento, essa menina não sai do meu pé. Mas às vezes é uma maneira de demonstrar que está se importando com você. Então, às vezes, quando você passa a ignorar seus verdadeiros amigos e os perde, pode ser tarde demais. O burro aí tá nos filmes mostrando justamente um desses pontos pra mim, sabe? Valorizar as verdadeiras amizades, saber reconhecer. Né? Outra coisa muito legal do filme são os momentos em que você vê ali do convívio deles a aproximação dos dois, cara. Muitas vezes não há necessidade de um áudio, de um diálogo, apenas uma cena, um momento, uma expressão. Se você já assistiu o primeiro filme, você deve sacar o que eu tô dizendo, e se não, eu dou um conselho pra você: corre e assiste, que você não sabe o que tá perdendo. Shrek me ensinou também a não julgar um livro pela capa. Você vai logo rotulando, né? Provavelmente ele vai passar por algum processo, ele vai se tornar bonito, a princesa é bonita e eles vão ter um felizes para sempre. Você vai julgando pela capa. E é isso, talvez seja isso a proposta do filme, sabe? Surpreender você. E realmente quando o Shrek vai salvar a princesa, ela é linda, cara. Só que quando chega lá para salvar a princesa, ele não sabe que tem um brinde junto dessa princesa. Uma surpresa nada agradável. A Fiona, ela só é bonita até o pôr do sol. Quando passa desse horário, ela se torna uma ogra também. Que coincidência, olha só, uma ogra como o Shrek. Então com isso a gente vê que a aparência não é tudo, queridos. Uma vez que Fiona se torna ogra e Shrek também é ogro, olha só que interessante. O Shrek achava que não ia ter ninguém, sabe assim, que fosse o par perfeito para ele, pelo fato dele ser um ogro. Nossa, ele era completamente excluído da sociedade. E de repente ele vê Fiona, e Fiona também é uma ogra. E uma coisa muito interessante nesse filme é que o amor não vive só de aparências. Você vê que à medida que eles vão convivendo um com o outro, sabe, no primeiro filme, relacionamento, ela não tem ainda, detalhe, né, ela não tem se revelado ainda ogra para ele. Então aos poucos o Shrek vai conquistando a Fiona, não pela sua aparência, mas pelas suas atitudes. E essa sacada eu vou vendo pelo filme, e cada vez mais eu vou vendo que Shrek não é apenas uma animação. Shrek é todo um processo de construção, que se você seguir bem direitinho os passos, você não vai se dar mal. Chega então o momento em que a Fiona finalmente revela para o Shrek o grande segredo, que ela é uma ogra. E para a surpresa do Shrek e dela mesma, né, ela muito mais, ele gosta, porque para ele aquilo é perfeito. Então ali você começa a perceber que para o final ser feliz, ele não precisa ser aquele padrão, aquele rótulo. Duas pessoas extremamente lindas, numa casa muito linda, um ambiente perfeito, vizinhos perfeitos. Eles são felizes no pântano deles, cara. Ogro e ogra. Tá? O que tem de mais? O que importa é ser feliz.
você tanto com a pessoa que você ama no lugar onde vocês querem. Olha que lição maravilhosa que a gente pega desse primeiro filme. Poxa, muito bacana o primeiro Shrek. No segundo filme, que é em 2004, né, a gente já tem toda aquela carga do primeiro, então esse segundo só vem acrescentar algumas coisas. Nesse segundo filme, Shrek está passando pela lua de mel. Processo maravilhoso do casamento, flores, até que chega o momento em que Shrek tem que conhecer os pais da Fiona. Nossa, aquele seria um grande desafio para Shrek. Quando ele chega lá, obviamente, os pais da Fiona veem um ogro ao lado de sua filha, então a aceitação é meio que, né, você nota. Logo de cara, o pai da Fiona já fica muito frustrado ao ver que sua filha está ao lado de um ogro. A mãe dela não. A mãe dela é mais assim tranquila, vai numa boa, até se diverte com algumas situações. Mas ali o Shrek já passa por um grande desafio ao lado do pai dela e ele tenta de todas as maneiras uma aproximação para tentar acalmar o ânimo do pai. E aí vai continuando a coisa. O Shrek conhece mais um colega que futuramente viria a ser seu amigo, que é o Gato de Botas. O relacionamento dos dois é colocado à prova quando surge no filme o Príncipe Encantado, que logo no começo já aparece lá fazendo aquela onda, né, mostrando que vai por um deserto salvar a princesa, né, e quando chega tem um lobo. Depois, como eu já te falei aqui agora há pouco, passa a lua de mel deles porque é o lobo que está lá no lugar da Fiona. Então o Encantado começa a ir numa busca e a fada madrinha quer meio que arruinar o relacionamento dos dois, do Shrek com a Fiona. E como que ela tenta arruinar? Jogando aquele rótulo de filme conto de fadas. Porque a fada madrinha tem o seu filho encantado, bonito, aquela coisa toda. E ela quer colocar o rótulo, né? Ela quer inserir o par perfeito, que seria o garoto bonitão ao lado da Fiona. E ela cria aquelas poções, né? E a poção Felizes para Sempre, que o Shrek pega. É todo um desenrolar no filme, eu não vou contar muito, eu só vou resumir um pouco, né? E chega em certo momento que a Fiona torna-se humana de novo. E o Encantado aproveita-se da situação para dizer que é o Shrek. Então, mais uma vez, a gente volta para aquela coisa de relacionamento perfeito, né? A Fiona fica olhando, não pode ser o meu marido. Mas, enfim, a coisa vai continuando. Nesse determinado momento aí do filme, o relacionamento está numa crise, né? Assim, tá uma briguinha deles assim e tal. O Shrek tá longe com os seus novos amigos, o burro e o gato, né? A Fiona tá lá no castelo. O Encantado se passa por Shrek. Até que o Shrek decide ir atrás lá da fada madrinha. Chegando ao local onde vive a fada madrinha, Shrek procura ter acesso às poções. Utilizando a ajuda dos seus amigos, o Shrek consegue ter acesso à poção. E aí ele descobre o grande segredo da fada madrinha, que os relacionamentos em que ela participava, eles eram meio que forçados. Aquela coisa rotulada. Ela manipulava, ela mexia. Não era um relacionamento autêntico como o do Shrek. Mesmo assim, o Shrek decide pegar a poção, mesmo sem saber o que ela fazia. Ele, por amor e querer se reconciliar, decide tomar a poção. Shrek acaba se tornando humano e vai de encontro a Fiona, o verdadeiro. E quando chega até lá, ela também já humana pelo efeito do encantamento, tá de cara com ele. E é nessa parte em que você tem contato com uma das cenas mais belas do filme. E essa frase eu não poderia deixar de citar aqui, a frase do segundo filme. O encanto tem um efeito que dura até meia-noite. Eles olham um no olho do outro, né? Ele diz, olha Fiona, eu tomei essa poção. Eu mudei por você. E Fiona olha pro Shrek e enquanto ele olha para ela, ele diz, se nos beijarmos agora, o encantamento dura para sempre, ou seja, eles ficarem humanos. Fiona responde com a seguinte frase, ela diz que o ama, mas ela diz que se apaixonou. Não por aquele homem que tá lá na frente dela, mas pelo ogro, sabe? O ogro, ela se apaixonou pelo ogro. Então é aí que você começa a ver que a aparência não é tudo, ela se apaixonou pelo Shrek verdadeiro, e não por aquele bonitão que tava na frente dela. Aquele não era o marido dela. Então o amor não vive só de aparências. Com isso nós aprendemos que muitas vezes mudar para agradar o outro apenas por isso, né, não é bacana. Às vezes quando a gente fala assim, olha, eu preciso mudar, meu relacionamento está numa crise, não é porque você vai mudar de fato, é porque você era uma pessoa, mas com o passar do tempo você acabou se tornando outra. Então é natural que isso faça com que gere uma crise, e o Shrek vem aí para mostrar isso. Volte a ser aquela pessoa que você era. Olha que lição de vida maravilhosa que a gente vê com esse filme. O Shrek terceiro já começa com o seguinte tema, responsabilidade.
Vai dizer aí que se você tá numa relação aí, ou se você já é casado, pai, se você é jovem ainda que não tá pensando nessas coisas, você um dia vai entender se você é pequenino, seu pai ou sua mãe já deve saber, seus tios, primos, ou seja, pessoas que estão na fase de um relacionamento, então estão construindo algo maior, começam a pensar em filhos. E olha, se tem uma coisa que dá medo realmente é ser pai ou mãe muitas vezes, porque é uma responsabilidade muito grande. Nos contos de fadas, o que mais você vê, né, são felizes para sempre, filhos lindos, não há problemas, não há medo. Mas o filme do Shrek tem isso aí, tem a responsabilidade, você vê o medo dele, a insegurança, cara. E isso é muito bacana, essa construção durante os filmes. Outro ponto muito interessante nesse terceiro filme é que o Shrek encontra um garotinho chamado Arthur. E esse garotinho, sabe, ele é aquele excluído também, né? Digamos que seria como o Juan foi, por exemplo, a minha pessoa, na minha época eu era excluído. Na minha época ser nerd não era ser bacana, não era ser descolado. Na minha época ser nerd, como eu sempre fui, era ser excluído. Geralmente me procuravam mais para passar de ano, né, quando queriam fazer atividades. E o Shrek encontra um garoto, assim, um pouco semelhante a isso, um garoto meio excluído. E o Shrek vê aquilo ali, então como ele já passou por todas aquelas construções, verdadeiras amizades, ele fica um pouco sensibilizado, ele decide ajudar aquele garoto, e isso é muito bacana. Muitas vezes é interessante que você aprenda a reconhecer isso quando as pessoas precisam de um apoio. Olha o filme ensinando mais uma vez aí uma coisa muito bonita. Dê apoio às pessoas quando elas precisam. E muitas vezes elas não vão dizer para você, eu preciso de apoio. Isso aí você aprende a enxergar, sabe? Seja presente. Tanto com os seus amigos, com os seus familiares, com as pessoas próximas de você. Eita, que filmão, hein? Falando um pouquinho agora do Shrek 4, né, que é o Para Sempre, que na minha opinião foi o encerramento mais perfeito que eu já vi dessas sequências de filmes. Nós temos aí a chamada crise, né, da maior de meia-idade das relações. Há um questionamento de vida. E quem é que nunca passou por isso quando está numa relação já de muito tempo, né? Ou uma pessoa que já tem filhos, a pessoa começa a se questionar muitas vezes, poxa, será que vale a pena? Será que vale a pena? Tá valendo isso tudo? Filhos, família, o que eu poderia ter sido se não fosse outra vida? E tudo isso é relatado, cara, desse filme. E aí a gente aprende, além disso aí, né, dessas crises e tudo mais, nós aprendemos que um segundo pode fazer toda a diferença, porque em determinado momento do filme o Shrek fica muito irado lá com uma certa situação, e ele tem a chance de fazer tudo mudar, e ele escolhe fazer tudo mudar, só que a consequência é séria. Outra coisa que nós aprendemos, sabe, quando você for tomar decisões, pense nas consequências. Então o filme te ensina a ser uma pessoa, sabe assim, mais madura quanto a isso. Pense bastante antes de decidir. Não decida apenas por impulso, porque a consequência pode ser muito danosa para você. Depois de tomar essa decisão, o Shrek acaba vendo as graves consequências. Fiona praticamente o esqueceu. Praticamente não, literalmente. O Shrek começa a ver então o tamanho da burrada que ele fez. Mas em contrapartida, isso é muito interessante. É isso que dá, sabe, aquele gostinho do filme. E também traz para nossa vida. Shrek tem a difícil missão de reconquistar Fiona. Porém, ele tem um tempo, sabe, tem uma ampulheta lá, e ele tem que fazer isso antes que aquele tempo termine. E isso é muito bonito, porque ele vai de todas as maneiras, e ele, detalhe, ele não pode jamais revelar, assim, sabe, de fato, tudo. Ele tem que fazer ela lembrar. Shrek começa a dar importância àquelas pequenas coisas que aconteciam desde o começo, sabe? Pequenos detalhes, os bons momentos. E é aí um desses momentos que a gente tem acesso a uma das cenas mais belas e, na minha opinião, uma das cenas mais emocionantes que eu já vi em todas as animações, filmes, em tudo, cara. Vendo essa cena 10 vezes, eu choro 10 vezes, é impressionante, é muito bem feito isso aí. É até uma referência do filme da Bela e a Fera, da animação, né? Pra quem já assistiu, sabe o que eu tô dizendo. Quem não assistiu, mais uma vez, eu deixo o reforço aqui. Veja, maratone Shrek, cara, veja todos. Você não vai se arrepender. Veja mesmo com esse olhar, essa visão aí, mais abrangente. Você vai ver como isso vai fazer bem pra você. E só para você ver o tamanho da emoção que eu estou te dizendo, o nível da coisa, eu vou deixar com vocês só o finalzinho do Shrek, para você ver o nível. E olha só, não é apenas o Shrek 4 que tem cenas desse tipo não. Todos os outros, sabe? Todos os outros têm cenas maravilhosas.
Então não veja apenas essa cena. Procure ver os outros filmes do Shrek e assim que você tiver acesso a todos e ver, eu quero que você volte nesse vídeo e faça comentários. Se você já assistiu, comenta também. Eu quero que você fale pra mim aí, comente, faça aí seus comentários dizendo qual foi a sua experiência com esse filme. Se você recomenda aqui Proibição, outra animação, outro filme que tem uma carga assim, sabe, que traz mais um valor moral, alguma coisa meio que agrega para nossas vidas, deixa nos comentários, participa, né? Vem Proibição. Olha, queridos, mais uma vez aproveitando, queria agradecer, né? O nosso canal tá crescendo, tá bombando, já passamos dos 200, queremos chegar nos 300. Vocês são responsáveis por este canal. Então, olha, à medida que vai bombando, vou ganhando novos inscritos, eu vou trazendo mais conteúdo para vocês. Então, queridos, olha só, forte abraço para você, veja os filmes do Shrek, participe, compartilhe, traga mais pessoas, se inscreve se não é inscrito, e é isso aí, forte abraço, valeu! Até que a gente forma uma bela dupla. Bem mais do que você pensa. Shrek? O dia dele acabou. O dia dele... Shrek? Tá tudo bem. O que eu faço para ajudar você? Você já fez tudo por mim, Fiona. Você me deu um lar e uma família. Você tem filhos? Nós temos filhos. Fergus, Flatus e uma garotinha chamada Felícia. Eu sempre quis ter uma filha chamada Felícia. E um dia você vai ter. Sabe o que mais gostei no dia de hoje? É que eu tive a chance de me apaixonar por você mais uma vez.